No capítulo desta segunda-feira, 26 de janeiro da novela Terra Nostra. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Francesco chega na casa bancária e Marco Antônio cumprimenta o pai. Francesco percebe pela cara do filho que ele tem alguma coisa e manda ele falar de uma vez o que foi que aconteceu. Marco Antônio pede para o pai sentar, porque se ele ficar em pé, ele vai cair com a novidade que ele tem para contar. Francesco senta preocupado, perguntando quem faliu dessa vez. Marco Antônio fala por metáforas, que foi os malianos quem faliram. Francesco manda o filho se explicar melhor. Marco Antônio conta para o pai que Janete assumiu o romance com o cocheiro. Francesco fica indignado, não acreditando no que está acontecendo. Marco Antônio conta que Janete foi além. Ela já colocou o cocheiro na cama que era deles dois e não é de hoje. Francesco, de boca aberta, pergunta para o filho como foi que ele descobriu isso. Marco Antônio conta que Janete mesmo confessou para ele, porque ele colocou pressão nela. Ele quase flagrou os dois na cama dela. Francesco fica muito preocupado com o nome dele virar chacota. Marco Antônio parece um bebê mimado. Ele conta todos os detalhes da conversa que ele teve com Janete, que implorou para ele não fazer nada com Josué, senão ele estaria acabando com a vida dela. Francesco fica surpreso ao saber que Janete está apaixonada e a chama de maledeta. Marco Antônio fala que sim, a mãe dele está apaixonada. Francesco acha que Janete decaiu muito se metendo com o cocheiro. Marco Antônio conta que ele questionou Janete e ela respondeu que o pai dele havia se amigado com uma imigrante macarroneira. Francesco sabe que é verdade o que Janete falou e diz está bem, para não escutar mais o que ele falou. Marco Antônio pergunta para Francesco o que eles vão fazer agora. Francesco decide que eles não irão fazer nada. Marco Antônio pergunta como nada, e Francesco aconselha o filho a deixar que Janete viva a vida dela com o cocheiro. Deixa ela quebrar a cara do jeito que ela quer, porque desde quando ele largou Janete, ela não deve mais fidelidade a ele. Marco Antônio, agora porque está com raiva, quer voltar atrás, dizendo que ele não vai deixar a mãe dele morar na casa dele com o vagabundo do cocheiro. Francesco lembra ao filho que aquela casa não trouxe sorte para ele. É para ele deixar a mãe dele morar lá. Marco Antônio fica pensativo, porque sabe que o pai está falando a verdade. E Francesco pede para o filho dele não odiar Janete. É para ele deixar ela ser feliz. Marco Antônio concorda com o pai dele. Janete e Josué chegam na mansão de Marco Antônio. Ela fala que Marco Antônio deixou as chaves com ela. Josué fica com medo de Marco Antônio não querer mais que Janete vá morar lá depois que ele descobriu eles dois. Janete diz que ela ainda não sabe, mas é para eles verem isso depois. Eles vão entrar agora na casa. Josué gosta de ver o otimismo de Janete. Luísa, com dor de cotovelo, fala mal de Janete para Antônia, falando que ela é uma mulher tão fina, se meteu com um cocheiro e ainda colocou ele dentro do quarto dela. Antônia conta que ficou indignada quando Janete convidou Josué para tomar café com ela. Luísa sente pena de Marco Antônio, que deve estar morrendo de vergonha da mãe dele. Marco Antônio comenta com Francesco novamente que o cocheiro que Janete se meteu não tem jeito de ser cocheiro. Ele é fino demais e bem falante também. Francesco pergunta para o filho onde ele está querendo chegar falando isso. Marco Antônio, angustiado, fala que ainda não sabe. Francesco pede para eles esquecerem, deixarem Janete viver a vida dela para lá. Ele tem que entender que não é dono da vida de Janete. Marco Antônio é obrigado a concordar com o pai. Gumercindo conversa com Augusto sobre a crise e pede a opinião dele. Augusto confessa que ele fica muito preocupado com o dinheiro que ele injetou na casa bancária de Francesco, porque a crise vai piorar. Gumercindo fica mais preocupado do que já está e pergunta para o genro por que ele está falando isso. E o Augusto é bem realista, dando outros bancos que já quebraram como exemplo. Mas será que aquela casa bancária também vai quebrar? Augusto, para não deixar o sogro apavorado, fala que não sabe, mas se ele fosse ele, colocaria o pé no chão. Gumercindo agora percebe o mau negócio que ele fez, se tornando sócio de Francesco. Bartolo e Leonora visitam Angélica. Ele confessa que foi lá porque ele anda preocupado de como estão as coisas por lá.
Angélica, para não preocupar eles, mente dizendo que as coisas estão indo bem por enquanto. Bartolo pergunta para Angélica se ela está precisando de ajuda para falar com os italianos da colônia. Angélica respira fundo antes de falar algo. Josué está querendo ser prudente. Ele não acha certo ficar entrando lá toda hora com Marco Antônio já sabendo sobre ele. Janete deixa claro para Josué que ela não está com medo de mais nada, já que ela confessou para o filho dela que eles estão juntos. Josué tem dúvidas que Marco Antônio possa ter aceitado o romance deles dois. Janete fala que é ela quem está correndo os riscos e não ele. Josué dá uma de durão, falando que poucas coisas na vida dão medo nele, ainda mais quando ele luta por alguém que ele quer muito. Janete pede para eles esperarem que Marco Antônio compreenda os sentimentos dela, assim como compreendeu os do pai dele. Luísa aparece perguntando para Janete se ela pode colocar o almoço. Janete fala que sim, mandando ela colocar na mesa um lugar para Josué. Luísa, como está com dor de cotovelo por causa de Josué, conta que além do café da manhã, Josué agora irá almoçar na mesa com Janete. Antônia fica pensando no que poderá acontecer se Marco Antônio vier para o almoço e encontrar Josué sentado na mesa com a mãe. Luísa tem certeza que será um escândalo. Mariana visita Francesquinho na Santa Casa de Misericórdia. Janete chama Josué para eles escolherem alguns móveis para a casa nova. Josué fala que irá com ela com toda certeza. Luísa é atrevida, deixando claro que ela não está gostando desse romance. Ela ironiza Janete, perguntando se elas devem arrumar o quarto de hóspedes para o Josué. Janete diz que não. Ele irá continuar no quarto dele até eles se mudarem. Marco Antônio deixa claro para o pai o porquê dele não ter ido almoçar em casa. Ele não queria olhar para a cara de Janete e Josué. Ele não pode imaginar como ele está revoltado com a mãe dele. Francesco pede para Marco Antônio novamente deixar que Janete viva a vida dela. Marco Antônio não aceita pelo fato de Josué ser cocheiro. Francesco não pode falar nada porque, como Janete falou, ele largou dela para viver como uma macarroneira. Marco Antônio é um machista, falando que é diferente as duas situações. Francesco pergunta por que é diferente só porque ele é homem. Marco Antônio fala que isso é muito feio para uma mulher. Francesco deixa claro para o filho que a única coisa que eles podem fazer para ajudar a mãe dele é eles procurarem saber quem é de verdade aquele cocheiro. Marco Antônio pergunta para o pai como é que eles vão saber sobre isso. Francesco fica pensativo. Dolores fica surpresa ao ver que Mateus chegou cedo, depois que ele foi procurar emprego. Mateus deixa claro que ele cansou de ficar andando por aí. Dolores pergunta se ele não conseguiu trabalho. Mateus conta que não. Ele andou o dia todo, esteve em várias filas de emprego e nada, e ele está com fome. Angélica comenta com Bartolo e Leonora a esperança renascida dentro de Rosana, em querer recuperar o Mateus. Gumercindo já permitiu que o Mateus frequentasse a casa dele para ir ver o filho dele de vez em quando. Leonora opina sobre o que pensa, que não era justo o que Gumercindo estava fazendo com o Mateus. Angélica defende o pai, dando razão para ele, porque o Mateus tinha tudo lá e abandonou a fazenda, a mulher e o filho. Gumercindo tinha toda a razão de estar magoado. Bartolo concorda com Angélica. Angélica pensa que o amor de Mateus pela Juliana está acabando, coitada, mal sabe ela o tamanho do amor deles. Leonora fala que é como uma flor que murcha. Bartolo, só de lembrar da besteira que o Mateus fez, ele chama ele de infeliz, falando que ele poderia estar naquele momento cuidando daqueles cafezais. Angélica lembra que aqueles cafezais seriam também do Mateus um dia. Bartolo fala besteira, porque não conhece Mateus de verdade. Ele fala para Angélica que Gumercindo vai conseguir salvar o casamento da Rosana. Angélica se ilude pela irmã, acreditando firmemente no que Bartolo está falando. Dolores pede para Mateus não desanimar ao procurar emprego. Mateus confessa que está se sentindo cansado e desanimado de tanta coisa que está acontecendo. Dolores dá razão para Mateus, lembrando que ele perdeu o filho dele. Ela também não se conforma porque partiu a alegria daquela casa. Mateus pede para eles não falarem sobre isso. Dolores fica com pena dele de tudo que ele e a Juliana já passaram na vida. Mateus comenta com Dolores que ele e a Juliana não puderam ver o corpinho do filho deles no caixão. Eles estavam com todo o cuidado possível porque é uma doença contagiosa. Dolores pede para ele comer em paz.
Hortência e Amadeu chegam na pensão e ela dá boa tarde para Mateu. Mateu responde ela e Amadeu percebe que Mateu não vai falar com ele. Ele resolve se retirar de lá. Dolores não gosta nada da atitude horrível que Amadeu está tendo com Mateu. Hortência, toda sem graça, dá a desculpa para Mateu que o Amadeu só se retirou porque ele acha que ele ainda não perdoou. Mateu fala que não perdoou, mesmo, e pede para Hortência deixar ele comer em paz. Juliana comenta com Paola que ela está preocupada de chegar em casa e encontrar o Mateu mais uma vez arrasado por não ter encontrado trabalho. Paola pede para Juliana ficar tranquila e confiar em Deus. Juliana fala que as coisas estão tão difíceis somente se cai o emprego do céu para ele. Paola se explica para Juliana, falando que ela queria muito dar um emprego para o Mateu, mas eles estão passando aperto lá. Juliana sabe muito bem disso, porque ela vê isso todos os dias. O sacrifício dela. As duas pegam suas filhas e vão embora da fábrica. Gumercindo comenta com Augusto que ele está achando que é uma perda de tempo eles estarem tratando bem o Mateu. Rosana escuta o que o pai falou e pergunta por que ele pensa assim. Gumercindo manda real para Rosana, que ele não vê entusiasmo naquele italiano em voltar para ela. Rosana deixa claro para o pai que ela tem esperanças. Augusto é realista ao falar para Rosana que se aquele italiano tivesse o mínimo de ambição, não era nem para o casamento dela ter acabado. Rosana fica olhando para a cara de Augusto, e Gumercindo sabe muito bem sobre o que Augusto está falando. Rosana fala que foi um erro eles pensarem que o Mateu iria se apegar a ela e ao filho deles por causa dos cafezais de Gumercindo. Ela elogia o caráter de Mateu para o pai dela. Gumercindo deixa claro que em relação a isso ele não tem dúvidas nenhuma. Só por isso ele permitiu que ele viesse ver o filho dele. Augusto elogia Gumercindo falando que ele é um homem muito justo. Gumercindo deixa claro que ele gostaria muito que o Mateu voltasse para ela. Assim ele estaria ajudando a Angélica a cuidar da fazenda dele. Rosana quer imitar a irmã Angélica, falando que se o Mateu voltasse com ela iria trabalhar ao lado dele na fazenda. Augusto, que já está cansado de tanto escutar chaveco, fala na cara de Rosana que ele espera que ela não esteja recriminando ele com as palavras dela. Rosana diz que não. Mais uma coisa, ela fica se perguntando até quando a irmã dela irá aguentar a vida que ela leva. Gumercindo defende Angélica, falando que ela gosta de trabalhar nisso, senão ela estaria lá morando com eles. Augusto lembra a eles que, por ele, eles já tinham vendido as fazendas que ele herdou do pai dele há muito tempo. Juliana fica curiosa para saber de Mateu se ele conseguiu arrumar um emprego. Mateu diz que não, contando que ele está até com a sola do sapato furada de tanto andar. Juliana pede para o amado ter paciência e confiar em Deus que uma hora vai aparecer trabalho para ele. Mateu já não tem tanta certeza disso. Juliana comenta com Mateu que Paola teve que mandar funcionários da fábrica embora, porque não está boa a situação. Afinal, não é para eles ficarem desesperados porque ele tem dinheiro com Amadeu. Mateu fala que sim, depois que o Amadeu conseguir vender os sobradinhos. Marco Antônio fala para as empregadas que ele não vai tirar nada de lá do que é dele, porque ele vai morar com Francesco. Ele pergunta para Luísa onde está o cocheiro. Luísa fala que ele deve estar dormindo no quarto dele. Marco Antônio depois pergunta onde está Janete. Luísa conta que ela subiu tem pouco tempo para o quarto dela. Antônia abre o bocão contando para Marco Antônio que hoje Janete colocou Josué para tomar café, almoçar e jantar com ela na mesa. Marco Antônio fica com raiva, porque Josué teve a cara de pau de sentar na mesa da família. Luísa lembra Marco Antônio que Josué só sentou na mesa porque Janete pediu para ele. Ela acrescenta que foi mais do que um convite, sim uma ordem. Marco Antônio fala que a mãe dele ficou louca. Antônia fala o que não deve, se metendo na conversa, falando que Janete está apaixonada. Marco Antônio se aborrece com Antônia, mandando ela deixar de ser estúpida, porque não tem cabimento a mãe dele estar apaixonada por um cocheiro. Antônia é realista, lembrando Marco Antônio que Josué é homem. Marco Antônio manda Antônia ir para o inferno e sai de lá com raiva. Janete aparece vendo que o filho está bebendo. Ela fala que ela não sabia que ele estava em casa. Marco Antônio já vem logo com 7 pedras na mão para cima dela, falando que ele já está sabendo do que ela fez hoje o dia todo. Janete pergunta do que ele está falando. Marco Antônio fala para a mãe que ela trouxe o amante cocheiro dela para dentro de casa. Janete lembra ao filho que ela vive comendo sozinha. Ela queria uma companhia. Marco Antônio sorri com deboche e parabeniza a mãe pela bela desculpa que ela está dando. Janete faz questão de falar para o filho que ela não está escondendo mais nada dele.
Marco Antônio diz que não. Ele já está sabendo de toda essa sem-vergonhice. Janete pergunta se Francesco já está sabendo. Marco Antônio fala todo autoritário que ele já contou sim para o Francesco. Ele não esconderia isso dele. Janete tem certeza que não, mas ele soube esconder a sem-vergonhice de Francesco dela. Marco Antônio fala para a mãe se mudar logo, deixando claro que não é para ela colocar o amante dela cocheiro para dormir lá dentro enquanto ele estiver lá. Quando Marco Antônio sai de perto, Janete fala que vai dormir lá fora no quarto do Josué. Francesco conta para Paola na frente dos sogros dele que Janete foi se meter logo com um cocheiro que não tem onde cair morto. Paola era pobre também, quando Francesco se meteu com ela. Ela não vê nada de mais nisso. Ela lembra Francesco que Janete é livre para fazer o que quiser da vida dela. Ela pensa que ele pode estar com ciúmes de Janete. Francesco dá a desculpa de que não está com ciúmes. Anacleto aproveita para cutucar Francesco, perguntando por que ele está bufando então. Quem está bufando é infeliz. Inês se mete na frente de Anacleto com raiva. Ela manda ele não dar palpite na conversa da filha e do genro deles. Anacleto continua falando besteira, dizendo que Janete trocou um banqueiro por um pobre de um cocheiro. Francesco lembra Anacleto que foi ele quem deixou a Janete por causa de Paola e o chama de siciliano. Paola pergunta para o seu amado o que Marco Antônio está pensando sobre tudo isso. Francesco deixa claro que ele e o Marco Antônio estão achando que o cocheiro está atrás do dinheiro de Janete. Paola lembra Francesco que Janete também achava que ela estava atrás do dinheiro dele e não era isso. Anacleto fala que é melhor ele se retirar para não se meter na conversa. Francesco fica chateado porque a realidade dos fatos é ele quem vai sustentar Janete e o amante dela. Inês lembra Francesco que é o preço que ele tem que pagar para a ex-mulher dele dar sossego para ele. Rosana fala para Mariana que agora o Mateus só tem o filho com ela. Mariana olha bem fundo nos olhos de Rosana querendo ver se isso causa alegria nela. Rosana fala que não. Ela não desejaria essa maldade para ninguém no mundo. Mateus dá a ideia para Juliana para eles voltarem para a Itália. Juliana não gosta nada da ideia dele, porque ela está trabalhando. O Marco Antônio não vai deixá-la levar a filha deles. E eles lá não estão passando fome. Ele não vê futuro naquele país. Ela está trabalhando, mas amanhã ela pode estar desempregada como ele. Juliana pergunta se ele esqueceu como era a vida miserável que eles levavam lá. Mateus está iludido por estar com bastante dinheiro. Juliana pergunta para o seu amado o que ele acha que eles vão fazer com essa porcaria de dinheiro que eles têm guardado. Mateus quer abrir um negócio na Itália. Juliana corta as asas dele, deixando claro que ele está sonhando. E ela não quer voltar para a miséria da vida que eles levavam antes. Ela ainda lembra Mateus que ele tem um filho com a Rosana, perguntando se ele vai se conformar de perder ele para o resto da vida, como eles perderam o Juanito. Mateus pensa melhor e concorda com Juliana. Gumercindo comenta com Maria do Socorro que ele vai para a fazenda ver como estão as coisas. Fica muito pesado tudo para Angélica. Maria do Socorro fica com pena de Angélica. Ela não sabe onde ela arruma tanta força para trabalhar do jeito como ela trabalha. Gumercindo diz que Angélica puxou eles dois. Está no sangue. Maria do Socorro fica curiosa para saber se o dinheiro que o marido investiu no banco de Francesco se está seguro. Gumercindo espera que esteja, senão eles estarão em maus lençóis. Maria do Socorro não quer que isso aconteça. Leonora comenta com Angélica que Bartolo está muito preocupado com ela cuidando sozinha das fazendas. Angélica confessa que também está muito preocupada. Ela todo dia pede a Deus que o preço do café melhore. Leonora pergunta para Angélica o que vai acontecer se o preço do café não subir. Angélica fala que ela não vai saber como ela vai pagar todo esse povo. Paulo observa que Francesco está pensativo e pergunta se é por causa da história da Janete com o cocheiro. Francesco fala que não está aborrecido, só dá pena daquela infeliz. Paola pergunta por que ele está chamando a Janete de infeliz. Só porque o rapaz é um cocheiro? Francesco dá a desculpa de que Janete sempre viveu no meio de pessoas granfinas. Ela poderia ter arrumado coisa melhor. Paola é realista, falando para Francesco que ele também poderia ter arrumado coisa melhor. Francesco diz que não, porque ela é a mulher da vida dele. Paola acha que o cocheiro pode ser o amor da vida de Janete também. Francesco se desfaz de Josué, falando que ele é um pé rapado que não tem onde cair morto. Paola não gosta de ver Francesco falando desse jeito. Parece que está com ciúmes de Janete. Ela pede para eles irem dormir.
Francisco pergunta se ela tem certeza que quer dormir. Ela faz uma carinha dizendo que sim, dormir. Os dois se beijam e vão namorar antes de dormir. Janete acha estranho Josué não falar da vida dele. Josué pergunta do que ela quer que ele fale. Janete deixa claro que ela gostaria de saber mais sobre a vida dele. Ele só chegou lá atrás de um emprego e pronto. Josué muda o assunto sem Janete perceber, perguntando por que ela contratou ele. Janete confessa que se sentiu atraída por ele desde a primeira vez que o viu. Ele fala que também ficou encantado por ela. Ela fala que gostaria de saber de onde ele vem, quem é a família dele. Josué pergunta o que vai acontecer se ele falar quem é ele. Janete diz que não iria mudar nada entre eles. Josué deixa claro para Janete que ele não gosta muito de falar da vida dele. Janete arregala os olhos preocupada e Josué pergunta se não basta ele estar lá junto dela. Janete, como está apaixonada, sorri e fala que basta.